Vitor, numerologia é terapia? Eu digo não, ela não é terapia, mas ela é terapêutica. Ela é terapêutica no sentido de que a partir do momento que tu te aposta das informações que são passadas na numerologia, vai aparecer tuas dores. Vai aparecer porque que tu vai bem nos relacionamentos a dois, maritalmente falando, ou porque que tu tem tipo dedo podre e não consegue ficar com alguém, está lá na numerologia. Vai aparecer porque que de repente tu não consegue te encaixar nos trabalhos, nos empregos, não dá certo, tu foca, trabalha. Por que tu não consegue ganhar dinheiro, tem resgates kármicos com a história do dinheiro? Por que tu tem debilidade na saúde? Por que tu às vezes é arrogante demais e queria ser um pouco menos? Ou por que tu é submisso demais? Por que tem dificuldade de dizer não? Por que tu não tem jeito para falar com as pessoas? Por que de repente as coisas da sexualidade, né? Por que tu sofreu abuso? Será que tinha tendências ou não tinha? Se a tua sexualidade é equilibrada, se não é equilibrada? Então a numerologia fala com uma série de coisas da tua vida. Mas ela chama de mapa porque a partir do momento que você tem as informações da numerologia, então ela não é terapia, mas ela é terapêutica. Porque a partir do momento, né, que você acaba tendo essas informações, aí você pode usar ela como terapia, fazendo tomando as decisões necessárias para fazer as correções necessárias na tua história de vida. A palavra terapia, primeiro nós temos que entender, né, a origem, assim, a etimologia da palavra terapia vem de terapeia do grego, né, que significa o ato de reestabelecer, o ato de curar, né? Essa é a origem da palavra terapia, né? Então, o terapeuta é aquele que pratica atos de cura ou pratica atos para reestabelecer a saúde de outras pessoas. Esse é o terapeuta. Bom, existem várias linhas dentro das terapias. Aí nós temos as chamadas terapias holísticas, né? E nós temos as terapias ditas oficiais. As terapias oficiais, elas estão muito pautadas, né, dentro da cátedra, do ensino formal. Só que nós temos aí uma diferenciação extraordinária entre as terapias holísticas e as terapias oficiais. Por exemplo, a psicologia, a psiquiatria e a filosofia, eles trabalham de uma forma científica. E a ciência até hoje não comprovou cientificamente que existe reencarnação, que existe vivências anteriores, tal. Então eles trabalham com a lógica da vida única, dessa única vida. Então todos os problemas dentro das terapias oficiais são buscados dessa vida. São buscados lá na infância, são buscados lá na vida familiar, né? Tem relação com a história que se chama que são os frutos do meio. Hoje em dia, por exemplo, tá se achando válido dentro das terapias oficiais que a criança já começa a receber impulsos já dentro do útero da mãe. Já foi um avanço, porque já foi um pouco para trás. Aí as terapias holísticas, elas não entram dentro dessa área de uma certa maneira, e ela não se conflita com a medicina, por exemplo, do corpo físico. Por quê? Porque ela trabalha dentro de um campo que é energético, vibracional. As terapias holísticas, via de regras, não todas, mas elas trabalham com o viés da reencarnação, das vidas passadas. Já ouviu falar de vidas passadas? Pois é, vidas passadas na realidade não existem. Eu também uso o termo vidas passadas, se convencionou falar vidas passadas, mas daí há acordo entre os reencarnacionistas e os não reencarnacionistas. Porque os não reencarnacionistas, né, que acreditam na espiritualidade, né, eles dizem que existe apenas uma vida. Apenas uma vida. E há concordância, de fato, os reencarnacionistas às vezes confundem isso, mas existe apenas uma vida. O que existe, e os reencarnacionistas têm que cada vez ter noção disso, são vivências passadas, mas a vida é única. A vida é única.
Então, uma terapia alternativa, geralmente ela está trabalhando com o viés das vidas anteriores, das vivências anteriores. Então, nós vamos buscar os problemas, geralmente aonde? Lá atrás, aonde realmente aconteceu. Né? E as terapias oficiais, a psicologia, a psiquiatria e a filosofia, por exemplo, que compreende a vida humana na Terra, trabalham com uma vida só, que é o viés científico da história, porque a ciência só pode trabalhar dentro daquilo que foi comprovado cientificamente, está tudo certo, né? Porque senão não se justificaria enquanto ciência, né? Então eles trabalham com uma vida só. E a numerologia se encaixa dentro das terapias holísticas, que também tem esse viés das vidas passadas, né? Às vezes ficam algumas dúvidas para as pessoas, né? Sobre os tipos de terapia. Bom, veja bem, na realidade a importância é porque todos nós temos problemas, todos nós temos defeitos, todos nós temos falhas. Se você encontrar uma pessoa, as pessoas perguntam isso, né? Mas se você encontrar uma pessoa que não tem problema nenhum, nossa, ela não pertence a esse plano, ela não é aqui da Terra. Né? Porque todas as pessoas que pertencem aqui à Terra têm defeitos, têm falhas, têm limitações. Inclusive, falando de reencarnação, né? Nós vamos compreender. Por quê? Porque nós viemos para cá para curar, para evoluir, para resolver os nossos traumas, nossas dores. E como é que a gente evolui? Como é que a gente cresce? Nós viemos para cá para fazer isso. A Terra é um planeta escola. Nós crescemos curando justamente as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos sentimentos errôneos, né? As nossas atitudes, as nossas emoções. É assim que a gente cura, né? É assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui. Dessa forma. A vantagem é que tu vai te libertar de grilhões aí que te amarram há muitos e muitos anos, né? Que te amarram. São emoções que atrapalham o teu dia a dia, são emoções que atrapalham de você ser feliz, são emoções que perturbam às vezes os teus relacionamentos, perturbam o teu trabalho. Quantas pessoas que têm um potencial fantástico na área de trabalho e daqui a pouco se desequilibra emocionalmente, comete uma besteira, comete um problema, né? Então, nesse sentido. Bom, primeiro nós temos que entender o seguinte, né, que todos nós precisamos de terapia, porque às vezes as pessoas ficam na dúvida, pô, será que eu preciso de terapia? Eu não estou passando por nenhum problema e tal. Claro que sim, claro que sim. Todos nós temos problemas, e os problemas humanos, eles são interessantes porque, veja bem, muda o som da voz, muda o sotaque, muda a cor da pele, muda o idioma, muda o sexo, muda a idade, mas os problemas humanos são todos os mesmos. Eu, por exemplo, que viajo muito, né, em vários lugares, culturas diferentes, então eu percebo isso, os problemas humanos são os mesmos. A autoestima baixa, são todos os mesmos, em todos os lugares. Né? Arrogância, prepotência, né? Todos os mesmos. Então os problemas humanos são todos os mesmos, e eles existem já desde o nascimento. Por que eles existem desde o nascimento? Porque eles, na realidade, eles nascem conosco. Porque nós temos uma personalidade congênita. Aí é a história da reencarnação, né? Nós viemos para cá para curar esses problemas. Então, qualquer momento é o momento. Inclusive, nós temos na cultura nossa que nós vamos buscar ajuda quando? Quando nós já estamos com problema. Né? Quando é que tu vai consertar a goteira que está molhando dentro da tua casa? Quando é que tu vai lembrar dessa goteira? Já teve uma goteira dentro de casa? Conheceu pessoas que já tiveram, que a chuva começou a entrar para dentro de casa? Quando é que essa pessoa foi buscar? Essa pessoa geralmente vai buscar quando chove, quando tem um problema. Então nós temos uma mania também de buscar as coisas somente quando tem um problema. O ideal é que nós pudéssemos fazer terapias antecipadas. Terapias antecipadas. Antes de passar pela dor, antes de passar pelo problema, nós buscarmos a terapia. E aí nós vamos entender um outro processo, que eu não sei, é bem possível que tu já tenha ouvido falar, que tem dois tipos de aprendizado. Aprender pelo amor
ou aprender pela dor? Aprender pela dor, o próprio nome já diz, são as pancadas, os problemas que nós temos na vida e que nós passamos a ter aprendizado extremamente doloridos, né? Nós precisamos bater com a cabeça na parede para saber que a cabeça vai doer. E a maioria dos nossos aprendizados é pela dor. Quando é que eu aprenderia pelo amor, então, Vitor? Eu aprenderia pelo amor antecipadamente, quando eu aprendo antecipadamente, para eu não precisar passar pela dor. E aí eu posso aprender, inclusive, com a dor do outro. Eu sempre gosto de pegar um exemplo, às vezes eu digo assim, ó, tu imagina uma menina que engravidou na adolescência, fora de uma relação oficial. Né? Por que eu pego a menina? Porque é aquela que carrega o bebê, entende? Porque poderia pegar o menino. Infelizmente, na nossa cultura, as meninas, às vezes, se sobrecarregam, carregam toda a responsabilidade por essa gravidez. Mas aí tu pega aquela menina, mas ela ouviu, ela tem lá 13, 14 anos, enfim, ela acabou engravidando. Mas ela vai aprender como? Pela dor do parto. Pela dor do parto. Ela ouviu, ela teve possibilidades, né, de aprender pelo amor, vendo colegas que engravidaram dentro da escola, dentro da comunidade, uma outra amiga, enfim, que engravidou, vendo os meios de comunicação falarem disso. Mas ela, infelizmente, não conseguiu aprender pelo amor. Aí ela vai lá e aprende pela dor. Mas ela tinha a possibilidade de aprender pelo amor? Tinha. A nossa cultura não nos ajuda muito dentro desse sistema de aprender antecipadamente. As terapias deveriam ser buscadas antecipadamente. Quando é que devo fazer, por exemplo, uma terapia de casal? Às vezes as pessoas perguntam, a terapia de casal, quando é que eu devo fazer? Eu tenho que fazer, vamos buscar a terapia de casal quando o relacionamento já está indo para o fundo do poço, para o buraco. Não, gente. O ideal é que já estivesse se trabalhando terapeuticamente para evitar o problema. Não é verdade? Não é assim que a gente deve fazer? Tu imagina uma viagem, agora nós estamos no período de verão, que eu estou gravando esse vídeo agora, né, agora em janeiro, agora que é período de verão no Rio Grande do Sul, né, no hemisfério sul. Você imagina você sair para viajar e tu tem um carro que não é um carro zero. E aí tu sai para viajar e vai fazer uma viagem longa, quente, o motor esquenta, os pneus esquentam e tal, e tu vai deixar para fazer a revisão do carro se der problema. Qual é a dica que sempre se dá? Faça revisão de pneus, revisão de freio, dá uma olhada no óleo do motor, na água desse carro, na ventilação, dá uma olhada geral. Essa é a preventiva, aí tu não vai passar pela dor. Aí tu não faz isso, tu bota o teu carro na estrada, família cheia, gato, papagaio, né, cheio de bugiganga dentro do carro e vai, por exemplo, para a praia, vai para o litoral, ou vai para a serra, né? E aí dá um problema no meio da estrada, tarde da noite, num lugar esmo, num lugar perigoso. E aí? Qual é o aprendizado? O aprendizado é que tu deveria ter feito antecipadamente. Seria o aprendizado pelo amor, vendo outras pessoas que tiveram problema com os seus carros no meio do caminho. Né? Com a nossa vida é a mesma história. A nossa vida é a mesma coisa. Bom, eu tenho uma formação aí na área de numerologia já faz alguns anos, né? Mas mais de 30 anos eu trabalho com a numerologia. Foi a primeira terapia, né? Porque ela não é diretamente uma terapia, mas ela é terapêutica, como eu expliquei. E acabei me desenvolvendo, eu sou do meio, acabei me desenvolvendo, professor de várias técnicas, enfim e tal. Tenho um direcionamento mais forte para a numerologia, porque a numerologia mudou a minha história de vida. Se você já viu um vídeo meu aí, eu contando, já contei várias vezes essa história, ajudou a mudar a minha história, ajudou a ajudar a minha vida, né? E assim, mas existem vários tipos de terapias, né? Vários tipos, vários. Nós temos terapias, por exemplo, que vêm do Oriente, tem Reiki, tem cura prânica, tem Magnify Healing, tem as massagens, estão lá na área terapêutica, né? Tem as terapias verbais, né? Tem as terapias verbais, as psicoterapias, tem a psicoterapia reencarnacionista, e tem uma infinidade de terapias aqui que seriam, sei lá, se eu fosse citar, talvez nós vamos encontrar aí mais de 100
tipos de terapias diferentes, algumas na mesma linhagem, outras diferentes. Isso eu estou falando das holísticas. Ah, mas o que é holística? Bom, tem que entender, a palavra holístico vem de holos, né, do grego, que significa o todo. Então as terapias, ela olha o ser humano, as terapias holísticas, olha o ser humano no todo, no seu contexto geral, né? Então essas são as terapias holísticas, né? As terapias alternativas, como se diz, ou integrativas, né? Elas têm um papel fundamental, não de concorrer com as terapias oficiais nem com a medicina oficial, mas sim serem complementares. Então elas também são chamadas de terapias complementares, né? Uma das mais populares do nosso meio é o Reiki. Mas aí, às vezes também nós precisamos ter uma consciência, porque as pessoas perguntam sobre a história da medicina, né? A pessoa, não, porque a medicina, aí tem que perguntar o seguinte: qual medicina? Qual medicina? Porque se convencionou chamar de medicina a medicina oficial, a medicina que os médicos praticam, né? É medicina? É medicina. Essa medicina é uma medicina nova, é uma medicina pautada em cima dos ensinamentos científicos, uma medicina importantíssima para a questão do corpo físico, quando os problemas estão instalados no corpo físico, né? E ela é uma medicina que tem 400 e poucos anos, é uma medicina extremamente nova. Mas daí existem N medicinas. Por exemplo, e as medicinas nativas? E as medicinas desenvolvidas, por exemplo, no meio da floresta, nos meios indígenas, né? Nos meios silvícolas? São medicinas poderosas. Inclusive, muitas dessas medicinas, muitos ramos, muitos remédios, né, da medicina oficial, eles são extraídos aonde? Lá dos princípios ativos. Por exemplo, se nós formos verificar a nossa Amazônia, né, o que tem de pesquisas lá dentro lá é extraordinário, porque a palavra verde, né, a palavra verde vem da palavra verdade. E por incrível que pareça, você se entende um pouquinho de chakra, o quarto chakra tem a cor verde. Tem a cor verde. Então, por quê? A palavra verdade e verde tem a mesma origem. E onde é que nós buscamos a cura? Lá no verde, nas plantas. Os princípios ativos da grande maioria dos medicamentos da medicina oficial é buscado lá nas terapias alternativas, nas medicinas da floresta. A medicina da floresta ela é muito estudada. Quem não conhece o chá, né? O chazinho aquele lá da avó? Tinha um problema qualquer, a avó fazia um chazinho. Aliviava, curava, muitos deles, né? Atuava lá nas questões. Tem N chás, esse conhecimento, inclusive, no meu ponto de vista, ele não pode ser perdido, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser resgatado. E aí, falando ainda em medicina, e a medicina ayurvédica, milenar, centenária, com todo o seu conhecimento? É uma medicina. E a medicina tradicional chinesa? Às vezes as pessoas dizem assim, não, a medicina tradicional desculpa, mas medicina tradicional é a ayurvédica, é a chinesa, que tem milhares, né, de anos. Então essas são tradicionais. A nossa é uma terapia extremamente importante, não estou me desfazendo dela, pelo contrário, quero fortalecer aqui a sua importância. É a terapia do corpo físico, né? Então as terapias integrativas não se chocam com essa medicina, por exemplo, porque elas são complementares, elas entram num campo da medicina que a medicina não trabalha. A medicina não trabalha no campo vibracional e energético, mas cada vez mais vemos convergência nesse sentido. O último encontro, por exemplo, de cardiologia do Brasil, estava se falando lá o quê? O que os estudiosos estavam trazendo lá para dentro? Estudos, inclusive, que mostram que a espiritualidade ajuda muito no processo de cura, diminui no processo de internação, e isso é interessante. A medicina oficial ela tem uma fundamentação muito forte, muito grande, e tem uma importância muito grande, mas ela não atua no campo vibracional e energético.
aonde aí entra o complemento, né, das terapias alternativas. E a numerologia entra como uma aliada nesse processo todo aí, porque a numerologia ela vai te mostrar quem tu é, né? Quem tu é, o que tu veio fazendo nessa vida, qual é a tua história, tu está caminhando no caminho correto ou tu está caminhando no caminho torto? Se tu está caminhando no caminho torto, tu está fazendo escolhas erradas na tua vida. E fazendo escolhas erradas na tua vida, meu querido, minha querida, só vai dar problema. Em todas as áreas. Inclusive, tu vai ser, com certeza, tu vai ser um paciente lá da medicina oficial. Vai se tornar um paciente da medicina oficial se estiver fazendo escolhas erradas, porque a tua vida não vai dar certo e o teu diagnóstico é só uma questão de tempo. Mas a partir do momento que tu entende o teu processo, que tu descobre a tua missão de alma, que tu descobre quem tu é, e a numerologia, por exemplo, ela tem ferramentas extraordinárias ali, porque vão mostrar todos os aspectos da tua história. Aí tu ganha as rédeas do teu destino e tu começa a fazer as correções necessárias, né? E aí vai caminhar em direção à paz, à felicidade e à prosperidade tão sonhada. E esse é o caminho de todos nós, né? É isso aí que nós precisamos. E aí nós vamos ser felizes. Aí nós vamos viver a vida que nós viemos para viver aqui na Terra. Porque a Terra era para ser um paraíso. Por que não é? Né? Por que não é um paraíso? Não é um paraíso justamente por isso, porque nós estamos tortos, andando no caminho errado, fazendo escolhas erradas. Mas nós podemos fazer isso antecipadamente? Claro que podemos e devemos. É isso aí, espero te ajudar. Tem alguma outra questão aí para perguntar? Então, tudo certo, vamos lá. Vamos na luz, namastê. Adorei ter conversado contigo sobre isso. E até o próximo. Gratidão.